Bom, é o seguinte, vencer ou vencer, é nesse clima que o Santos entra em campo daqui a pouquinho para enfrentar o Sport na Vila Belmiro em jogo que vai decidir uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja como foi o último treino do Peixe na reportagem de Fernando Gavini. O jogo aconteceu há 2 meses na Ilha do Retiro. O Sport venceu por 2-1 e nesta quarta-feira tem o duelo de volta. Na Vila Belmiro, o Santos luta para espantar a má fase e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente sabe que vai ser difícil, é uma equipe bem postada, uma equipe que está bem, mas a gente tem que acreditar e jogando em casa, a gente tem que fazer o nosso mando, né, sempre respeitando, como eu falei, com uma equipe que vai jogar nos contra-ataques, tem uma bola aérea muito boa. Mas eu acho que a gente tem que acreditar. Renato terá 2 novos companheiros no meio-campo contra o Sport. Paulo Ricardo volta a atuar como volante no lugar de Thiago Maia, que levou uma pancada na coluna no clássico contra o Palmeiras. E Marquinhos Gabriel na vaga de Lucas Lima, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Claro que o Marquinhos é uma outra característica. Ele é um cara que vai ajudar também a gente bastante. A gente sabe que o Lucas ficou fora por cartão. Mas, como eu falei, independente de quem entrar no jogo, a gente espera fazer um bom jogo e poder passar para a próxima fase. O momento do Santos é muito ruim. Nos últimos 6 jogos foram 5 derrotas. Por outro lado, o Sport só perdeu uma vez em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se dependesse só dos números, não daria para negar o favoritismo dos pernambucanos. Mas o mata-mata da Copa do Brasil pode significar o começo da recuperação do Peixe. E se tratando do brasileiro, a gente vai ter que vencer os nossos jogos, principalmente em casa, coisa que a gente no começo acabou perdendo alguns pontos importantes, pontos que fazem falta, mas no mata-mata é totalmente diferente. A equipe tem que mudar esse chip, sabe que o gol fora conta, tem que ter a atenção redobrada para que a gente não possa levar gol. Se serve de consolo, cair diante do Sport na Copa do Brasil não é exatamente uma eliminação. Graças ao confuso calendário do futebol brasileiro, quem perder ganha o direito de jogar a Copa Sul-Americana, que também vale uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mas ninguém no Santos quer pensar nessa possibilidade. No Sport, o técnico Eduardo Batista aposta no bom momento da equipe para surpreender o Peixe e seguir na competição. Um time que já vem junto há 1 ano e meio, pelo menos a espinha dorsal dele é 1 ano e meio de trabalho, jogando junto, dentro de um sistema tático já definido. Lógico que tem as suas variações, mas o esquema já pré-definido, né? E contratações pontuais que responderam bem, né? Então é um caminho, é uma resposta para o time tá acertando bem. É difícil você jogar contra o Santos e entrar para perder, né? A gente passa uma vida falando em vitória, falando que você tem que ganhar, que você tem que dar o máximo, né? E de repente você fala que você tem que entrar para perder. Então não é desportivo, né? Eu sou do esporte e o esporte vai sempre entrar para ganhar amanhã contra o Santos, né? Nós vamos com força máxima, temos o resultado, né, que teoricamente de início nos favorece e a gente vai buscar a classificação. Bom, o Sport me parece favorito mesmo jogando na Vila Belmiro. Então, o Sport, claro, tem mais time que o Santos nesse momento, mas o Santos precisa ganhar moral, né? Aquela coisa jogou bem contra o Palmeiras, dentro do possível, encarou o Palmeiras. Agora, é muito difícil você saber o que se pretende nesse jogo, porque o perdedor vai para a Copa Sul-Americana. E a gente não sabe exatamente quais são os interesses. E aí eu nem condeno. Se você tem essa possibilidade, de repente é mais interessante para você. Mas eles são geniais, não são? Não, os caras deixam brecha para esse tipo de coisa. Por exemplo, a Ponte joga com Curitiba. Primeiro jogo, a Ponte foi com o time reserva em Curitiba e perdeu só de 2-1. Eu não sei se a Ponte tem interesse de seguir na Copa do Brasil. Porque, assim, as duas dão vagas para a Libertadores. Sim. Mas muita gente entende, e eu também, que os adversários da Sul-Americana são mais fracos. Fáceis, exatamente. Agora, isso não significa que seja matematicamente, né? Pode ser que não, de repente você lá na frente... Não, e é um torneio internacional. Né? Então, mas eu não sei também qual dá mais dinheiro. Então não dá para você saber. E aí eu não condeno nada. O Sport diz que vem com tudo, vem para ganhar, o Santos também, porque precisa do resultado. Não dá para a gente saber. Agora, é importante para o Santos, chegando bem regionalmente, conquistar vitórias
para dar moral pro elenco, pro Dorival Júnior seguir o trabalho dele e para a prioridade absoluta que é fugir da zona de rebaixamento do brasileiro. Acho que aí você não pode perder jogos, né? Ajuda muito você estar ganhando e ganhando moral. Mas quem faz essas fórmulas, eles são gênios. Não, é terrível. São geniais. Terrível. Geniais. Você perde uma vaga e é premiado com uma vaga no torneio continental. Apesar que quer dizer, por exemplo, na UEFA, né, você perde a Champions, você vai para a sim, mas é um rebaixado. Um torneio aqui você abaixo, você é premiado, quer dizer. Porque veja só, a lógica dos torneios nacionais, por pior ou melhor que seja o torneio, a lógica dos torneios nacionais é classificar para um torneio continental. Né? Aqui não, você é eliminado do torneio nacional e ganha uma vaga no torneio continental. Porque agora não podemos esquecer que veio o pessoal da Libertadores para a Copa do Brasil, né, na próxima fase. Pois é. Então vem chumbo grosso. Quer dizer, então, de repente, olha só que ponto nós chegamos. Torna-se mais interessante ser eliminado do que você batalhar por um objetivo. Parabéns, CBF. Sensacional. Aliás, eu estou batendo palmas hoje, mas bato todo ano, porque já faz uns 3 anos que é assim, né? Quem entra em campo também nesta noite é a Ponte Preta do Flávio Prado, que no jogo de ida perdeu do Coritiba por 2-1. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o treino da Macaca. Confira. A Ponte Preta do técnico Guto Ferreira não sabe o que é uma vitória há 23 dias. Nesse período, foram 5 partidas, sendo 3 derrotas e 2 empates. E claro que a ausência de bons resultados incomoda. Incomoda, né? Vitórias traz um ambiente melhor, traz a confiança, então incomoda bastante. Uma das chances de quebrar esse jejum de vitórias será logo mais à noite em casa contra o Coritiba pela Copa do Brasil. O problema é que a equipe ainda continua sentindo a ausência do Meia Cajá, jogador que foi negociado para atuar no mundo árabe. O Cajá era um jogador importantíssimo, né, de confiança do Guto, e estava demonstrando o porquê. Estava titular, estava bem demais, fazendo gols, e com a perda dele, cada um tem sua qualidade, né? Ninguém é igual ao outro, então tentando substituir, mas procurando fazer o seu melhor dentro de campo. Então acredito que quem entrar tem que dar o seu melhor e sair com a vitória aqui. Para passar a próxima fase da Copa do Brasil, a Ponte necessita de uma vitória simples, 1-0 contra o Coritiba. Afinal, no jogo da ida, o Coxa venceu por 2-1. Para a partida desta noite, o time ainda não está confirmado pelo técnico Guto Ferreira. Algumas novidades deverão acontecer na equipe. A principal delas deve mesmo ser a entrada de Borges no ataque campineiro. Do estádio Moisés Lucarelli, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Olha, foi no sufoco, mas o Grêmio garantiu passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Depois de vencer o Criciúma nos 90 minutos por 1-0, a decisão foi para os pênaltis e o goleiro Marcelo Groi garantiu a vaga para as oitavas de final. O Criciúma tinha vantagem do empate, mas não conseguiu segurar o resultado dentro de casa. O único gol do jogo aconteceu após boa jogada pela direita. Pedro Rocha tentou dominar e acabou mandando para o gol. 1-0 Grêmio. Com o mesmo placar da partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Marcelo Groi, que defendeu 2 cobranças e garantiu o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Goleirão. Confira agora como vai ser a rodada dessa quarta-feira na Copa do Brasil. Magrão, a arte aqui, ó. Aê, Magrão. O Tupi recebe o Ceará, 7h30 em Juiz de Fora. No mesmo horário tem Bahia e Paysandu em Salvador. Às 10 horas acontecem 3 jogos. O Santos enfrenta o Sport na Vila Belmiro. Ponte Preta e Coritiba jogam em Campinas. E na Arena das Dunas, o América de Natal recebe o Vasco. Certo? E aí, com esse negócio... Tá uma confusão lá em Natal, o pessoal nos vê lá, porque tem esse jogo do América com o Vasco, mas o Andrés e um político que é ligado ao América, ao ABC, eles marcaram lá na Câmara um jogo, olha, centenário do ABC, será que o Corinthians não pode vir aqui? E o Corinthians foi para lá, uma parte, né?
E aí tem jogo no mesmo dia, nos 2 estádios. Verdade. Então a polícia de lá tá doidinha, né? Porque como é que vai fazer o negócio? Vai dar tudo certo, vai dar uma confusão tremenda porque marcaram o jogo meio indevidamente ali. Justo hoje. Fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/gazesportiva, e você pode também entrar nos nossos blogs no site gazetesportiva.net. Tem o blog do Flávio Prado, No Mundo da Bola, blog do Celso Cardoso, Na cara do gol. Na cara do gol. Isso. E o meu blog, Bela Jogada. A gente espera a sua visita. O Botafogo anunciou agora há pouco o substituto de René Simões no comando do time. Ricardo Gomes será o novo técnico do Fogão. O treinador estava parado desde 2011, quando treinava o Vasco, e teve a carreira interrompida por um acidente vascular cerebral, lembra? Além do Vasco, ele também já treinou outros grandes do Rio, Fluminense e Flamengo. Ele deve começar apenas a trabalhar na próxima semana. Por enquanto, o time ainda será comandado pelo interino Jair Ventura. O Botafogo ainda não divulgou mais detalhes sobre o tempo de contrato. Campeonato Brasileiro, depois de 2 dias de folga, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram hoje na academia de futebol. E o Osmar Garrafa acompanhou tudo da volta do Verdão aos trabalhos. A vitória contra o Santos e não ter jogo nesse meio de semana rendeu ao elenco palmeirense 2 dias de folga. É importante esses 2 dias aí, o Marcelo procura sempre que tem oportunidade. Trabalhei com ele no Curitiba, ele fazia isso sempre que tem oportunidade, ele procura dar, porque ele sabe o quanto é desgastante você ficar vindo todos os dias aqui, mesmo com as vitórias, é um pouco chato, você tem que vir todo dia. Então é importante, esses 2 dias a gente pode fazer algumas coisas que a gente não costuma fazer, ficar com os filhos, procurar sair com a esposa, então é importante. Na reapresentação do elenco, o único assunto preocupante era ainda a suspensão de Dudu, que, punido pelo TJD, não sabe se vai poder estar em campo no próximo domingo contra o Vasco no Rio de Janeiro. E faz a diferença um jogador habilidoso, um jogador que dribla, que faz jogadas individuais, que o nosso time não tem muito isso, então a gente não pode perder ele nesse momento. Eu acho que foi injusto esses 180 dias, esperamos que os advogados aí possam diminuir esses dias aí para que ele possa voltar. E entraram com efeito suspensivo tomara que ele possa jogar já domingo aí, que ele é muito importante para a equipe. Por falar em Vasco, Robinho não crê em facilidades no final de semana, pelo simples fato da equipe carioca estar nas últimas colocações. Eu acho que vai ser um jogo difícil, pelo treinador que o Vasco tem, que eu trabalhei com o Celso Roth, eu sei o quanto taticamente ele é bom, quanto ele vai mexer com os jogadores do Vasco. Eles vêm de uma vitória importante no Clássico, a gente também, mas na situação que eles se encontram nesse momento, eu acho que a vitória deles foi muito mais importante. Então, com a confiança em alta, tenho certeza, vai ser um jogo complicado. Mesmo sabendo que a partida contra o Vasco não será nada fácil, Robinho está confiante na vitória, pois este resultado poderá colocar o Palmeiras entre as 4 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se a gente vencer lá, a gente vai ficar no G4, sim, por alguns jogos que tem. Eu acho que quem está na frente ali tem alguns jogos difíceis também. Acho que é importante porque nós não entramos ali ainda. A gente está vindo num grande momento, o time todo está confiante. E para a gente ter mais confiança ainda é entrar no G4. Tenho certeza que se a gente entrar vai ser muito bom para o nosso time e para a torcida. Eu acho que a gente tem grande chance de se manter daí. Ô Flávio, eu não sei se você concorda comigo, existem equipes regulares no Campeonato Brasileiro. Caso do Atlético Mineiro, caso do Corinthians, do próprio Sport do Recife, Fluminense. Mas em ascensão, o time que mais vem crescendo, para mim, é o Palmeiras. Sem dúvida. Então, sabe, a seta mais pro alto. Exatamente. Então, aquele carro que está atrás, mas vem se aproximando para colar na traseira e, de repente, ultrapassar. Vejo grandes possibilidades do Palmeiras assumir um lugar no G4 nas próximas rodadas. Infelizmente, nós estamos vivendo a época do politicamente correto, que eu acho um saco, né? E o Robinho falou, jogo difícil. Na teoria, não é. O Vasco é uma baba e se tudo correr normalmente vai ser rebaixado. O time é fraco. O time do Vasco é bem fraco. Então, o Palmeiras tem tudo para ganhar, mesmo jogando no Rio de Janeiro. Mesmo jogando em Vasco, o Palmeiras é bem melhor. Pode perder, claro, isso é futebol, isso é um jogo. Claro. Mas o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Vasco. Assim como o Vasco estava tomando 2-0 São Paulo e estava 3-0 e estava em cima, perdeu 3 chances claras contra o São Paulo. Mas deu o normal, perdeu. Quer dizer, o Vasco é uma baba. Teoricamente, não pode incomodar o Palmeiras.
Hora de falar do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 7h30, entra em campo com uma equipe cheia de reservas para o amistoso contra o ABC em Natal. O jogo faz parte das comemorações dos 100 anos da equipe do Rio Grande do Norte. Festividades à parte, os jogadores que ficaram em São Paulo realizaram hoje mais um treino que teve como personagem na entrevista coletiva o artilheiro do amor, Wagner Love. Veja com Adriano Dolfi. Ir ao campo foi tarefa difícil, com a sensação térmica beirando os 10 graus. Menos para Wagner Love, que já enfrentou até neve na Rússia. Hoje estava até gostoso ali, teve até um certo momento treino que eu até tirei o casaco. Eu já treinei no campo com neve até o joelho, que o treinador mandou a gente treinar. Eu achei aquilo ali meio absurdo, né? Só que ele falou, sério, e tivemos que ir para o campo treinar com neve no joelho. Eu falei, pô, mas como que joga bola num campo desse com neve? Ele falou, vamos jogar com a mão. O atacante chegou a dar um susto no treino. Eu escorreguei ali na tartaruguinha ali, deu uma viradinha no tornozelo, mas nada demais. Nada grave para quem segue a busca de esquentar a relação com a torcida. Eu sei que eu posso melhorar, eu sei das minhas condições, eu sei que eu posso melhorar e eu sei que posso retribuir muito mais do que eu venho retribuindo agora. E eu me cobro muito, tenho que matar um leão pro jogo. Acho que tem ainda uma desconfiança, acho que por alguma parte da torcida, não digo todos. Às vezes erra uma jogada, uma ou outra, a torcida já quer vaiar, já quer criticar, mas eu sei lidar com isso, eu tenho que resolver isso dentro das partidas, dentro dos jogos. Ele garante estar adaptado à função e posição que era do peruano Paulo Guerreiro. Os 3 gols no Campeonato Brasileiro e a assistência para o gol de Malcom mostram que o futebol de Wagner Love está em ascensão. Me sinto mais integrado, eu sinto que eu estou participando mais dentro dos jogos, sinto que a minha movimentação está melhorando. Hoje eu consigo jogar, consigo marcar o zagueiro, consigo disputar as bolas. Em ascensão no clube, Wagner Love garante que a chegada de um atacante para ocupar a camisa 9 não é problema. O nome de Jonatas, que marcou 14 gols no último campeonato espanhol, está em alta no clube. Quanto mais jogadores de qualidade chegar, melhor. E eu não digo que ele vai ser uma sombra, ele vai chegar para somar e vai chegar para disputar a posição. Eu estou aqui, estou procurando fazer o meu melhor. Quando ele chegar, ele vai tentar fazer o melhor e quem tiver melhor, com certeza o Tite vai colocar para jogar. O artilheiro do amor está feliz e sorridente. Arriscou até um sambinha antes da coletiva. Pois é, não tem tempo ruim para Wagner Love, que faz até uma profecia. Pode ter certeza que o Corinthians vai ser muito competitivo até o final do Campeonato Brasileiro. O Wagner Love que eu sinceramente me decepciona. Quer dizer, quando eu vi ele atuando pelo time chinês aqui no amistoso contra o Palmeiras, o futebol apresentado não me agradava. E aí falava-se muito, o Wagner está fora de forma, tal, mas já se passou muito tempo. E continua. Mas ele está melhorando, eu acho que ele deu uma melhorada. Acho que ele deu uma melhorada. Ele estava com aquela bunda enorme, já deu uma emagrecida. É verdade, eu não conseguia correr. Agora já está mais magro e tal. Ele deu uma melhorada. Ele não é o estilo dele é outro. Ele não é aquele. Ele não é ele abre o jogo. Matador. O lance do gol, do Corinthians contra o Atlético foi dele. Eu acho que, lógico que não tem mais aquele nível que ele teve em outros tempos. Não é hoje um jogador com nível para a seleção brasileira. Mas pode ser útil, sim. É que não pode ser comparado nem com o Wagner Love anterior, e nem com o Guerreiro. Claro, hoje ele vai ser colocado numa situação. Quando ele está usando alguns meninos e precisa de um jogador mais rodado, acho que vai ajudar o Malcom, vai ajudar o pessoal. Dá para fazer, sim. A questão é que o Wagner Love, ele herdou o lugar do Guerreiro. Então se espera que ele faça aquilo que o Guerreiro fazia. A característica não é essa. Se você fizer, outra coisa. O que mostra, num ponto eu concordo com ele, ele vai brigar até o final pelo título. Tem elenco para isso. Vai brigar. Eu até agora não entendi aquela barrigada que o Corinthians deu. Ele vinha numa ascensão, dava a impressão que ele ia voar, que ia ser daquele time para fazer história. De repente ele dá uma barrigada impressionante, foi eliminado pelo insignificante Guarani do Paraguai. Mas tem uma coisa que a gente pouco comenta, Flávio, que naquele jogo com o Guarani, o Corinthians ele não foi tão mal, ele perdeu muitos gols. E perdeu por conta de 2 falhas individuais. Uma do Cássio, que tem crédito, e outra do Felipe, que vinha bem também. Ali eu acho que a coisa... Mas era muito pequeno, né?
Era Guarani do Paraguai, não dá, mas aí você toma 2-0. Tolima bis, né? Ô, Celso, se não perdemos gol, ele nem chutou quase a gol. Não, tudo bem, mas aquilo desandou. Não, então, aquela confiança se esvaiu. É isso. Né? Quer dizer, o Corinthians não pode perder para um time numa Libertadores, para um time desse porte. Não pode ser eliminado. Aquilo foi um chacoalhão. O Flávio Prado falava, né, que vai ter hoje jogo em Natal e que foram marcados 2 jogos grandes, né? E já teve problema lá, viu? Os torcedores de Corinthians e Vasco brigaram no aeroporto de Natal, causando um super tumulto na área de desembarque. Os 2 times estão na capital e alguns dos envolvidos foram detidos e levados para a delegacia. Um deles é Carlos Roberto de Brito Júnior, da Gaviões da Fiel. De acordo com uma funcionária do aeroporto, a confusão aconteceu entre a saída das aeronaves e a área de embarque. Ela falou que nunca viu aquilo, que os passageiros ficaram muito assustados, tão assustados que alguns chegaram a correr de volta para dentro dos aviões. E o tumulto parece que teria começado depois de um furto de um celular. Aí outra versão é que os torcedores corintianos permaneceram no aeroporto até a chegada de um voo que trazia 2 vascaínos que pertenciam à organizada do Cruz Maltino. Enfim, confusão já em Natal. Corrigir. Não foram torcedores do Corinthians nem do Vasco. Os torcedores do Vasco, eles estão trabalhando no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa cambada de vagabundos que vive às custas do futebol, que explora os clubes e que tira famílias dos estádios. Então, são os vagabundos uniformizados que têm respaldo dos clubes. Toma dinheiro dos clubes, tem respaldo de policiais, tem respaldo de autoridade, tem respaldo de políticos. Então, são esses bandos de vagabundo outra vez. E o torcedor do Corinthians e do Vasco está trabalhando, né? Claro. E aí, povo aí quebraram várias coisas no aeroporto. Se esses torcedores fossem presos, responsabilizados, criminalizados e impedidos de assistir a partida de futebol, essa situação não resolveria. Se a direção das organizadas também quisesse, sabe, passar uma imagem limpa, expulsaria esses cidadãos da torcida. Faz isso, começa com ele. Então, não esquece isso aí só banindo. Para banir, eles vão ter que ter coragem, porque esses caras, eles têm rabo preso com esses bandos por causa do negócio de voto. Então tem um esquema todo aí montado, todo mundo sabe quem eles são, qualquer chegada mais forte nesse lugar, a gente tem visto coisas terríveis que os caras pegam lá dentro, tivemos de tudo, não acontece nada porque eles são esquemas sujos envolvendo políticos, envolvendo dirigente de clube, tudo isso. Então é uma sujeira muito grande. Esse lixo, chamado torcida organizada, espanta os torcedores, as famílias dos campos de futebol. E parece que vazou aí na internet o que será a terceira camisa corintiana. Laranja, né? Laranja, vejo com bons olhos. Ah, não, Celso. É óbvio. Na Europa, assim, há muito tempo. Aqui que a gente é muito conservador. Laranja, você fica torcendo o nariz para a terceira camisa. Nada. Pode observar que as terceiras camisas são as que mais vendem. Já teve camisa azul, já teve a roxa. Você já não teve tem bom camisa gosto. Amarela, já teve... A roxa foi um sucesso de vendas e por acaso porque nunca usava. Claro que usaram. O time não usava. Usou a roxa, duas vezes, usou a azul, usou a roxa e preta. Não, eu não gosto. Depois já teve a camisa prata. Nesse aspecto eu vou com o São Paulo. Eu acho que você não... O que Corinthians tem a ver com laranja? Com laranja. Mas é uma terceira porque os caras ficam naquela roxa porque a torcida é roxa, isso aqui. De repente, quando a gente se acha a Holanda, será que é isso? Não, pode ser. De repente laranja tem a inspiração da laranja mecânica, por que não? Eu vejo com muito menos, eu acho bacana, acho legal. Eu sei, você gosta desse aspecto, você não... Eu não gosto, eu acho... Também não. Acho até agora a camisa azul, em homenagem à seleção brasileira, uma das mais bonitas que o Corinthians já teve. Teve a Vinho também, em homenagem ao Torino. É verdade, foi eleito uma das coisas mais lindas do mundo. Agora, é claro que o meu gosto à parte é uma estratégia de marketing para levantar dinheiro para o clube. Isso aí você não pode ser contra. Os caras têm que pagar a conta, tem que fazer. Mas eu não gosto. Eu, se fosse torcedor, não compraria uma camisa dessa. Eu não gosto. E a do Palmeiras também vazou. O Palmeiras já teve azul, já teve amarela. Parece que vai ter uma terceira, mas a do Palmeiras é bonita. Aí é do Palmeiras que a gente não tem a foto, eu acho, mas é bonita. Do que é a do Palmeiras? É branca, eu te mostro aqui, eu tô com a foto. Mas a branca, na verdade, faz parte da história. A segunda camisa do Palmeiras é branca. É o terceiro uniforme aqui que estão para lançar, especulando aqui. Bom, e o Juventus também vai ter o terceiro uniforme, depois eu mostro para vocês, tá bom, Pascoal? É preto? É segredo, só dia 30. Tá. No São Paulo, o treino dessa manhã não teve a presença do técnico Juan Carlos Osório. Confira como foi a quarta-feira do Tricolor na reportagem do Esboril. Após uma folguinha na terça, uma reapresentação sem Juan Carlos Osório. O treinador colombiano foi autorizado pela diretoria a assistir de perto a semifinal da Libertadores entre Guarani e River Plate,
em Assunção, no Paraguai. Estava o Milton, o auxiliar do professor, então acho que a gente treinou a mesma coisa que o professor ia passar para a gente, e acho que ele deve estar retornando agora. E à tarde ele já pega a gente, vamos treinar firme para enfrentar o Cruzeiro, que acho que a gente tem que dar uma erguida aí na tabela. Hoje mesmo está previsto o retorno de El Prof. Aliás, o pessoal que treinou na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda ainda contou com a presença de quem não será mais aproveitado. Evandro e Jonathan Cafu serão liberados e não vão seguir. Acho que é bom se o jogador não está vindo sendo aproveitado aqui. Acho que é bom ele ser emprestado para poder procurar um espaço em outro clube, em outro lugar, para depois voltar para cá com mais experiência, com mais já um caminho mais rodado e se destacar aqui. Quem não gostaria de ficar era Luiz Fabiano. Mesmo com uma proposta oficial do Cruz Azul do México, o atacante não aceitou deixar o São Paulo sem receber os salários atrasados. E não é só ele que cobra o tricolor, não. O Orlando City, clube que emprestou o Kaká ao São Paulo, cobra na justiça cerca de 14 milhões de reais. O São Paulo alega que essa dívida é de apenas 2 milhões. Enquanto essa briga rola nos tribunais, o próprio clube norte-americano quer levar Paulo Henrique Ganso. Uma proposta tentadora foi feita, mas apenas para o jogador. O salário que Ganso receberia no Orlando seria 3 vezes o que ele recebe por aqui. A diretoria do São Paulo tem até amanhã, quinta-feira, para dizer o que acha, mas não deve aceitar justamente pela diferença da dívida com o Orlando. Caso o Ganso saia, é Bosquilha que deve ser beneficiado. O meu estilo de jogo é um pouco diferente do Ganso. Acho que a magia que ele tem de dar um passe milimétrico, acho que eu não tenho isso, mas eu estou preparado sim para substituir outros jogadores também. Se sair, eu estou preparado e acho que no melhor momento eu vou entrar e vou dar o meu máximo e vou agarrar meu lugar no time. Enquanto isso, Wilder Guizal, jogador colombiano, já trabalha na parte interna do centro de treinamento do São Paulo. O jogador de 24 anos aguarda a regularização da documentação junto à Polícia Federal. Só depois de conseguir o visto de trabalho é que o atleta que foi indicado por Osório será apresentado como novo reforço. Com a crise financeira, são os mais jovens que ganham espaço no São Paulo. Às vezes a gente pensa assim mesmo, acho que fala, pô, com a crise acho que vai dar, não trazendo jogadores, acho que vai sobrar mais oportunidade, mas acho que esse problema financeiro que o São Paulo vem enfrentando, acho que não pode afetar a gente dentro de campo. Acho que o pensamento é esse, é focar e eliminar todas as coisas que podem atrapalhar. Que situação São Paulo, né, Flávio? Como é que é? Que situação São Paulo, né? Falta grana, sabe, devendo. O problema é assim, o São Paulo tá igual todo mundo, só que o São Paulo tem aquele narizinho empinado, aquela coisa de eu sou demais, tal. Tem que baixar essa bola e perceber que a coisa não tá boa mesmo, né? Mas como é que o time, o Orlando fala que o São Paulo deve quase 14 milhões de reais e o São Paulo fala que deve quase 2 milhões? Aí eu já não sei. Eu não sei que conta eles fizeram. Gente. Pois é, eu não sei que conta eles fizeram, mas eu me livraria do Ganso. Claro. Vai o Ganso, depois a gente discute. Do Ganso. Assim, vai pra lá, depois a gente discute o valor. O Ganso vai pela dívida. Se for de 2, se for 14, se for de 2 é um negócio ruim, se for 14 tá caro demais. Então... Não, e ainda o Orlando lá ia perdoar os 13 milhões e 900 mil que o São Paulo está devendo de reais e ia dar mais 6 milhões de reais. Pois é. Pelo Ganso. Se livra do Ganso. Seria bom para todo mundo. Prioritariamente, porque o Ganso está, por exemplo, obstruindo esse Bosquilha, que é bom jogador. O Ganso, ele tem uma mídia espetacular. Sempre falei isso. Ele nunca foi grande coisa. Mas ele tem uma mídia extraordinária. O cara mais protegido pela mídia da história da empresa. Não sei por quê. O Neymar era tratado de bate-pau. Lembra disso? Qualquer coisa que o Neymar fazia, porque o Neymar é isso, aquilo. O Neymar é craque, é gênio. E aí, no Brasil, sempre foi de bate-pau. O Ganso, não sei por que cargas d'água, jogou 6 meses no Campeonato Paulista e virou um xodozinho. O Ganso, Flávio, ele surgiu em igualdade de condições com o Neymar. Ele estava, em termos, futebolisticamente falando, né, em termos de performance. Eu cheguei a falar aqui que eu achava para o Santos, naquela época, o Ganso mais importante do que o Neymar.
Eu cheguei a falar isso. E aí depois o Neymar foi ascendendo, foi valorizado, teve o seu salário ampliado, o Ganso não, machucou. Não aceitou, ele achou que ele ia ganhar mais do que o Neymar. Exatamente. Aí no Santos eu achava que era uma desmotivação fruto da falta de valorização, digamos assim, da falta de reconhecimento. Ele queria ganhar mais que o Neymar. E aí, depois ele foi para o São Paulo e a coisa não aconteceu também, quer dizer, então eu acho que o Ganso é uma questão de autoimagem. Ele se acha melhor daquilo que ele é. Mas as pessoas falam isso. Ele dá um passinho de 2 dedos ali, todo mundo já acha o máximo. Ele tem uma vida extraordinária, ele é um craque virtual. Pode ver, ele não rende pro time. Ele dá 2 passinhos. Olha o passe do Ganso. É brincadeira. Outro dia teve o Edson Silva, deu um bicão pra frente. E a bola caiu no Ganso, ele tocou pro cara do lado, eu daqui em você. Aí olha o passe do... Pô, se é ele que dá o bicão, meu Deus do céu, é terrível. Então, né? Fica difícil. Vai entender. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Quem vai ser o adversário do River Plate na decisão da Libertadores Internacional? 54% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde. Às 10h30 da manhã tem Super Esporte. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma boa noite para vocês. Vai falar alguma coisa? Olha a barbinha do Celso. Esquece minha barba. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Dá um close nele. Coisa de casal lindo. Um abraço. Tchau.